bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Somos agradecidos ao nosso Senhor que está conosco em todo o tempo. Ele esteve conosco e Ele está. E Ele tem cuidado de nós. No Salmo 103 diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E por causa que Ele tem se compadecido de nós, nós estamos aqui para adorarmos, para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Somos gratos ao nosso Deus. Nós vamos hoje ler no livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, versículo 18 e o 19. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de águas. Então ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Então, essa palavra maravilhosa do Senhor. O que é que nós podemos aprendermos com Axa? Né? Axa. O texto tem 3 versículos aqui no livro de Josué, também em Juízes capítulo 1, também 3 versículos que se relacionam sobre Axa. Nós vemos que um pouco não se comenta muito sobre mulheres, mas o nome dela é mencionado aqui. Também nós vemos a aprendizagem que nós vamos termos, e também ela se relaciona também como a noiva do Cordeiro. Jesus Cristo, Ele pagou o preço e Ele adquiriu uma noiva. Então nós vamos ver, aprendermos aqui como era o comportamento, como é o comportamento, como é que aconteceu isso, por que essa Axa, filha de Caleb, entrou para a história, e hoje nós estamos aqui para aprendermos quais foram as suas atitudes. Então nós precisamos a cada dia estarmos cientes das promessas de Deus, o que Deus prometeu. Axa ouvia o seu pai em casa, lembrando-se das promessas, passando o tempo já tinha passado, mas ele estava: nós vamos herdar uma terra, a terra de Canaã. Nós temos uma promessa, nós temos a promessa. E Axa nasceu nesse período no deserto ali, e ela vivia em tenda, tinha uma vida assim, mas ela tinha um pai, que o pai dela sempre estava ali contando que ele iria, porque ele já tinha uma herança garantida. Ele ainda não tinha recebido, mas ele já tinha a promessa. E o que é que os seus filhos estão ouvindo, né? Porque às vezes o que os pais falam em casa, até as crianças vão transmitir, né? Criança pequena principalmente. Às vezes, se ela ouvir alguma coisa em casa, é perigoso ela chegar num lugar e falar: não, eu ouvi isso aí em casa, foi você que disse, né? Então, nós devemos estarmos atentos como é que nós estamos passando os ensinamentos, o que é que nós falamos com as pessoas mesmo. Então, nós vemos que a promessa de Deus, né? Quando você se atende à promessa de Deus, Axa, que ela saltou do jumento, certo? E ela vai diante de seu pai e ela pede: nós temos um pai. A palavra de Deus diz em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, certo? Você está passando por alguma necessidade, está passando por alguma carência, busque ao seu Deus, porque Ele é o seu pai. Você tem um pai, não é um ponto de interrogação, aqui é um ponto de afirmação. Um pai que não é um pai ausente. Deus não é ausente, Ele é presente. E Ele cuida de nós. E ainda em Mateus capítulo 7 diz: porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Certo? Aquele que pede, recebe. E nós também no próprio livro de Mateus 6,
versículo 6 também diz que quando tu quiseres falar com teu pai em particular, entra no quarto e fala com ele, que ele vai te exaltar, você vai sair de lá recompensado. Então nós vemos aqui a filha de Caleb, chamada Axa. Quem era Caleb? Né? Nós vemos aqui no capítulo anterior, no capítulo 14, que as pessoas já tinham, Moisés ele não entrou na terra prometida, ele avista a terra prometida, mas quem vai ser o sucessor de Moisés é Josué, e o Josué e o Caleb são os dois que quando eles foram espiar a terra, eles faziam parte dos 12, foram escolhidos 12 pessoas, 12 homens, dos príncipes, não era qualquer um, para ir lá espiar a terra. E 10 deles voltaram com resultado, falaram, a terra é boa, mas tem gigante, tem dificuldade. Quando você olha para a dificuldade, você não vai alcançar a promessa. Nós aprendemos pela palavra de Deus como foi que esse povo passou. O tempo eles poderiam chegar antes, mas por causa da sua murmuração, eles não chegaram, não alcançaram a promessa. A promessa era para todos, de irem para a terra prometida. O que Deus tinha era para todos, mas murmuradores lá não entram. Principalmente murmuradores ainda que contaminam os outros com as suas murmurações, com as suas reclamações, porque está desmerecendo, né? Em vez de engrandecer ao Senhor, começa a engrandecer ao inimigo, dizendo, lá tem gigantes, lá é difícil, mas 2 deles, que em Números está escrito que eles perseveraram, ficaram ali na presença do Senhor, confiaram que o Senhor que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. Tem inimigo sim, mas nós vamos derrotá-los. Tem inimigo, mas nós vamos vencê-los. E o relato da palavra de Deus conta-nos, né, que aqueles 10 lá disseram, não, é impossível, não tem como. Lá tem gigantes, e inflamaram o povo todo ficou querendo já retornar para o Egito. O povo ficou desesperado porque ouviram 10 pessoas que não criam em Deus. De que parte você faz? Você faz parte dos 10 ou você faz parte dos 2? Que crê no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, que é Ele quem vence as nossas batalhas, as nossas pelejas. Então o povo estava assim. Eles ouviram, não deram ouvido à palavra de Deus, nem ouviram a Josué e a Caleb. Antes, eles queriam era apedrejar eles. Quando eles estavam falando, nós vamos vencer, eles se prepararam para apedrejar a eles. Foi a intervenção de Deus que veio a nuvem ali e o poder de Deus impediu que eles apedrejassem a eles. Mas o Senhor veio e nós temos o relato que o povo perdeu por não crer. E nós ganhamos porque nós cremos. Nós somos os bem-aventurados porque nós não vimos, mas nós cremos. Por isso nós estamos aqui, crendo no Senhor, no Deus do impossível. Então, mas com aquelas pessoas não aconteceram isso daí. Só os filhos deles. Mas quem era daquela geração lá que tinha visto os milagres, o que Deus tinha feito lá no Egito, grandes milagres o Senhor fez, derrotou o exército do faraó, tantas coisas fez, e agora diante de uma situação perto de alcançar a vitória, abre a boca para murmurar e contaminar. Tem os contaminadores, saem contaminando, falando o que eles pensam, mas quando nós abrimos nossa boca e dissermos o que a palavra de Deus diz, falando, nosso Deus diz que vai nos dar, Ele já tirou. O mais difícil era tirar nós lá do Egito, que nós éramos escravos lá, estamos aqui, e o Senhor, Ele tem para nós, Ele tem todo o poder, Ele já operou milagres lá, também vai nos dar essa vitória. Mas não, eles falaram, lá impossível, vamos voltar, e houve essa situação. E 40 anos se passa,
E aí agora eles chegam à terra prometida, né? Eles chegam à terra prometida, estão conquistando a terra prometida. Aqui é o general Josué, é o seu general, e eles estão. Então, agora aqui, no capítulo 14, versículo 6, já havia passado mais 5 anos que ele estava aí. Porque nós vemos aqui, ó, versículo 6. 14, 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefonel, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força, então era agora a minha força para a guerra e para sair, para entrar. Você vê como é importante quando você está firmado numa promessa, na palavra de Deus. Ele permaneceu firme. As promessas, o que ele tinha, o que foi que ali naquela época, lá 45 anos atrás, como foi que Deus agiu, qual foi a recompensa dele ali. No passado, já era de uma promessa. E ele confiou nessa promessa. E assim nós confiamos na promessa do Senhor, nas promessas. Quando você confia nas promessas do Senhor, você não vai se definhando, mas você vai se renovando dia a dia, sabendo que a cada dia que passa, a promessa está mais perto de chegar. O dia de chegar à sua vitória está se aproximando cada dia mais. Então agora ele veio, quando Josué reúne as tribos ali para fazer as separações, e ele vai ali fazendo o que? Um requerimento. Olha, eu não me esqueci do que Deus me prometeu. Quando Deus falou, quando Deus usou Moisés para falar comigo, aquilo aqueceu meu coração e continua me aquecendo o coração até o dia de hoje, que eu sou capaz de, os anos passarem, mas eu tenho a mesma força para entrar, para sair, para guerrear. Então, as promessas em nós, elas dão força. A palavra de Deus diz que o Senhor revigora os ossos. As promessas do Senhor, as palavras do Senhor são saúde para a nossa vida. Então, quando nós estamos passando por situações difíceis, adversas, nós devemos lembrar-nos sempre as promessas, o que foi que Deus prometeu. É alguém que às vezes está doente e fala assim: eu estou doente. Mas Deus já me prometeu. Já vi a irmã falando assim: acho que Deus não vai me levar não ainda, porque tem promessa de Deus ainda para se realizar na minha vida. Nós vemos ali Pedro, quando estava lá no livro de Atos, que ele estava dentro de uma prisão, estava amarrado, prenderam ele, algemaram, ficou preso com 16 soldados. Ele estava tranquilo, porque Jesus já havia dito que ele não ia morrer novo, ia morrer velho, entendeu? Então, quando você tem uma promessa assim, você tem que ficar firme na promessa do Senhor. Firme! Nós temos que ficar firme a cada dia, sabe? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e o poder de Deus se renova, nos renova, né? A palavra de Deus diz no Salmo 103,
que Ele renova a sua mocidade como a águia. Ele vai te dando novas forças, novo vigor. O tempo vai passando, mas aquilo te mantém firme, porque você sabe que o Deus que fez a promessa, Ele é poderoso. Então, ele chegou lá falando, eu quero a minha bênção, o Caleb. Estou já 45, já estou com 85 anos, tenho o mesmo vigor, continue esperando. Então, continue esperando. E você pode, na sua oração, você chegar, Senhor, eu estou aguardando, eu sabia que iria passar esse tempo, mas agora já está o tempo. Eu quero receber a minha bênção, quero receber a minha bênção. Então, nós vemos que o que Deus tinha prometido para ele, por ele servir ao Senhor, se manter fiel, há uma recompensa quando você é fiel ao Senhor. Alguém pode querer te desmerecer, mas você permaneça firme, porque há uma recompensa de ser fiel ao Senhor, de observar a palavra do Senhor. Seja fiel ao Senhor seu Deus. O Senhor tem grandes obras para fazer na sua vida. O que foi que Deus falou para você? Nós lembrando, você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você, que vai te renovar as forças, te dar novo vigor. Se você está doente ou está passando por alguma enfermidade, fala, Senhor, está escrito na sua palavra que o Senhor levou as minhas enfermidades. Então você vai com requerimento, não lá reclamando do que você tem, do que Deus te deu, mas exaltando ao Senhor, crendo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós não devemos se preocupar com a idade. Não se preocupe com a idade, né? Nós vemos que Sara, Deus foi cumprir a promessa, ela estava com 90 anos. Creio que Deus renovou ela, porque quando Deus também vai cumprir a promessa, Ele também te renova. Quando Deus vai te dar algo, Ele vai também te renovar, te dar novo vigor, novas forças. E nós vemos que a Axa, que nasceu ali no deserto, ali, vivia em tendas, ela sempre estava ouvindo, que ela ouvia o Pai. Nós temos uma herança. E a promessa, lá no livro de Números, né? Livro de Números, quando Moisés fala, é a terra que o próprio Caleb espiou lá, era a terra que ele ia. O que é que você já tem espiado? O que é que você tem colocado diante dos seus olhos, seu desejo? Ele viu aquela terra e ele desejou. Nós vamos vencer, tem gigantes, e nós vamos vencer. Então assim, nós somos fortalecidos a cada dia pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E nós vemos que o poder de Deus, Ele vem, Ele atua em nossas vidas. E o Senhor, o que Deus prometeu, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. Quando Deus fala, Ele assina embaixo. O que Deus falou, está falado. A única pessoa que falou e está falado é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui que a Axa, onde é que começa a história de Axa, o Caleb, ele começou a conquistar as terras lá, Josué concedeu para ele. Mas veja bem, toda a promessa, tudo que você alcança de Deus, é para você se levantar, você tomar posse. Não é para você parar e esperar vendo a banda passar. Né? Esperando a banda passar, estou aqui. Né? Enquanto você não se levanta e você não age, o seu inimigo vai crescendo. Mas quando você se levanta já para destruir o seu inimigo, o que está na sua herança, tem alguma coisa na sua herança que invadiu a sua casa, põe para fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala, isso não vai ficar aqui em casa, porque a minha casa é do Senhor Jesus. O que Deus deu para você, a herança que Ele te deu, segura ela e põe inimigos para fora. E o Caleb aqui, ele lutou, venceu, mas ainda tinha um lugar que ele queria vencer aqui. E ele tinha uma filha, não sei se era a filha caçula dele, pois ele tinha 85 anos aqui. E o Caleb faz uma proposta. Claro, o Caleb, um homem valente, falou, eu não quero dar minha filha para qualquer um não, vai ter que ser um valente também, tem que ser um homem valente também, para casar com a minha
não sei se era a caçula dele, né? Mas para casar com ela tem que ser um homem valente mesmo. Vou lançar uma proposta. Aqui diz aqui no versículo 16 do capítulo 15. E disse Caleb: quem ferir a Kiriate Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Aí nós vemos que ele lançou uma proposta: quem conquistar tal lugar lá, eu vou dar a minha filha. E esse Otoniel, ele não pensou nas terras, pensou na filha, porque ele já tinha um interesse por ela. Certamente já tinha um interesse, era oportunidade. Nós devemos estarmos de olho e com nossos ouvidos atentos nas oportunidades que o Senhor nos dá. Como a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Como já foi dito aqui no culto, procure cultuar, procure se reunir, porque a palavra de Deus diz, né, que o Senhor opera quando os irmãos estão ali em união. O Senhor está trabalhando e pelejando por nós. Você nunca perde quando você vem cultuar, adorar o Senhor. Você é fortalecido a sua fé. E aqui quem é que se levanta? Aqui o Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, era sobrinho dele. Se interessou, falou: eu vou. Então ele viu essa oportunidade, a oportunidade que ele estava tendo de conquistar. De conquistar quem? A terra? Não, conquistar aquela Axa, que ele certamente já devia estar interessado nela. E tinha essa proposta aqui, era de lutar para alcançar algo. E assim a nossa vida, sim. Lembre-se sempre, nós temos que lutar por algo que o Senhor já nos deu. Então, mas o Otoniel foi lá e venceu essa batalha. Por isso que nós colocamos aqui também que ele foi lá, venceu, e Jesus também é o nosso vencedor. Jesus venceu por nós, Jesus venceu o inferno para tomar a igreja, sei lá, a noiva do Cordeiro, né? Ele lutou e ele alcança, ele venceu o tiro. Então, nós vemos aqui a obra do Senhor, que Jesus venceu o inferno por causa da igreja. E o Otoniel aqui também venceu lá aqueles gigantes lá, por causa do amor dele por Axa. E nós vemos o significado de Otoniel, o nome do Otoniel, tinha algumas traduções que diz com temudo, Otoniel, e outras estão Otoniel mesmo. Eu vi já nas duas Bíblias, tá, uma com O e outra está sem. Mas o importante o significado do nome é leão divino. Leão divino. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá que veio para vencer, e ele vence por nós, né? É o tetravô de Davi. É tetravô de Davi. Tetravô de Davi. Então nós vemos o seguinte, que sucedeu, nós lemos aqui que sucedeu que ela, quando ele tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo a ela, ele o persuadiu que lhe pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb disse: o que é que tens? O que é que tens? Né? Alguns comentários dizem que ela falou com o marido dela agora, o Otoniel, mas quem se levanta é ela. Mas antes ela comunicou com ele mesmo. Falou com ele, mas quem é que tinha mais esse direito de falar? Ela, que era filha. Ele já tinha dado terras para ela, mas que ela, algum comentário eu vi que ela caiu, na hora que ela saiu do jumento, ela já caiu se prostrando diante do pai. Aí o pai fala assim: o que é que tens? Né? E às vezes nós também, para nós alcançarmos nossas vitórias, nós devemos nos humilharmos. E ela não foi lá reclamar: olha aqui, pai, olha o que o Senhor me fez, o Senhor me deu foi terra seca. O Senhor está pensando que eu sou o quê? Passei o tempo todinho no deserto, agora o Senhor quer me dar terra seca?
Senhor vai me dar terra seca? Não. Ela falou aqui, quando ele falou, o que é que tens? E ela disse, dai-me uma bênção, pois me desse terra seca. Dai-me também as fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então ela falou, dai-me uma bênção, porque o Senhor me deu isso, mas eu preciso da água, das fontes, eu preciso das fontes. Então não reclame, não murmure do que Deus já te deu. Agora busca a fonte, busca o poder de Deus. Senhor, o Senhor me deu, me dá sabedoria e graça, porque eu creio que o Senhor vai prosperar. O Senhor está aqui para ser para a glória do seu nome. Então ele deu as fontes. Ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Se ela não pedisse, ela ia continuar na terra que ganhou, que era uma terra seca. Por isso é uma coisa que parte de nós. A palavra de Deus diz mesmo, quem pede, recebe. Se você acha que alguma coisa está seca na sua vida, que não está bom, vá diante do seu Deus. Fale com ele, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor transforma, Senhor, faz chover, Senhor, a tua bênção transbordante aqui na minha casa, no meio da minha família, Senhor, porque o Senhor foi o Senhor que me deu. E ele deu a fonte, né? Ele deu as fontes superiores e as inferiores. O que significa isso? As fontes superiores significa as bênçãos espirituais, quando a gente está buscando. As bênçãos espirituais são as fontes do Senhor, as bênçãos, unções, dons, milagres de Deus, sabedoria que nós podemos pedirmos na nossa vida espiritual. Cada dia a gente está se fortalecendo no Senhor. Quando você está passando por uma situação difícil, você fala, Senhor, me dá da tua graça. Isso é fonte espiritual. Senhor, eu não quero, Senhor, te desobedecer. Me dá força para mim permanecer firme. Isso faz parte das fontes espirituais. A alegria do Espírito Santo. Se você está triste, fala, não, a palavra do Senhor diz que o Senhor fez, tu me farás mais alegre do que a todos os meus companheiros. No Salmo 45, que é um versículo, diz isso sobre alegria. Nós precisamos dessa alegria. Não se abata por causa de situações, mas busque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso para reverter qualquer situação. E as fontes inferiores, quais são as bênçãos materiais? Deus sabe que você precisa de uma casa, precisa de um serviço, das suas necessidades, de curas, de outras coisas que nós precisamos. E o Senhor, Ele é poderoso, mas é importante muito nós nos levantarmos e buscarmos ao Senhor. E tudo que o Senhor tem dado para nós, tem a nossa parte para nós fazermos. Quando Deus deu aqui a herança, quando Deus deu para o povo que Ele tirou do Egito mesmo, em rumo a Canaã, Ele falou, já dei, mas você tem que conquistar. Quando você sabe que o Senhor Deus tem já para você, você tem que se levantar, se posicionar em oração e também na sua boca, declarando, essa terra é minha, foi o Senhor quem me deu. Tudo que eu tenho é o Senhor que me deu, o Senhor é quem faz prosperar. Como o Salmo 1 diz que o Senhor faz prosperar aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, que será como a árvore plantada junto ao rio, que vai sempre estar verde, vai dar seu fruto na hora certa. Se você está na palavra, e o Senhor Jesus disse lá, se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós temos o poder desse Deus grande, maravilhoso, que é o nosso Deus. E atenção assim também, para que nós nunca deixamos sermos roubados. Porque às vezes Deus termina de falar com você algo e já vem os 10. O inimigo usando os 10 também. Vocês não vão vencer. Você não vai vencer. Como você é louca, você é louco de fazer um projeto desse aqui, você é louco, confia no Senhor. Nós vemos a palavra do nosso Deus ali, um exemplo aqui, quando Jesus foi batizado ali no Rio Jordão, algo assim para nós lembrarmos, sem texto. Quando Jesus foi batizado,
Aí veio o Espírito Santo com uma forma de pomba e veio também, ouviu-se a voz do Pai que disse: esse é o meu filho amado, de quem me compraste. Dali o Senhor foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo, né? Naqueles 40 dias. E chega o inimigo, e o inimigo vem o quê? Lançando dúvida. Ele é acostumado a fazer isso. Ele lançou dúvida lá para Eva, lançou dúvida ali para Jesus. Olha, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Se você der ouvido à voz do inimigo, ou você dá ouvidos à voz de serpente, você não vai alcançar o que Deus tem, o que Ele tem de melhor para nós. A recompensa do Senhor, ela é grande. A recompensa do Senhor, ela é grande. O nosso Deus poderoso, Ele é maravilhoso. Aqui diz, né, que dá-me uma bênção, pois essa terra é seca. Então, fale para o Senhor. Fale para o Senhor a sua necessidade. O Senhor, Ele é poderoso e Ele vai dar a fonte que você precisa. Você lembra lá de João capítulo 4, quando aquela mulher foi lá tirar a água, que Jesus vai até lá e o Senhor Jesus, quando Jesus fala da fonte da água, né? E ela fala: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais aqui. E assim o Senhor tem todo o poder para dar. Se você pedir para Ele: dá-me, Senhor, dá-me essas fontes, eu preciso de Ti, uma alegria, algo que jorra dentro da minha vida, para a vida eterna, para a glória do Senhor, para louvor e adoração ao nosso Senhor. Então nós vemos, nosso Deus, Ele é poderoso, não existe outro igual a Ele. Nas situações que você estiver passando, nossa época difícil que estamos passando agora, difícil, mas se nós estivermos focados na palavra de Deus, nós temos a esperança. As fontes superiores estão voltadas para nós, chuvas de bênção. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus prometeu, Ele tem fonte, Ele tem a vida eterna. Nós temos a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós temos a provisão, que o Senhor não vai deixar você passar fome, você não vai passar necessidade. Porque a palavra de Deus nos garante, o Senhor, Ele é fiel em todo o tempo, então confia no Senhor. E Áquisa aqui foi, juntamente com seu esposo, para as terras, e lá ela foi uma pessoa próspera, e logo mais, depois da morte de Josué, um tempo depois, quem vai se tornar o primeiro juiz em Israel é o marido dela, Otoniel. Então você não sabe o que é que o futuro que Deus está te reservando, mas Ele tem grandes coisas. Então vale a pena perseverar, continuar firme nos propósitos do Senhor, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer por nós. E lembrando sempre, você tem um pai, ouça o que o seu pai disse. O que foi que Deus disse, essa é a verdade. Se o inimigo vir para te lançar dúvida, vir lá para você transformar a pedra, transforma essa pedra, falando para você: pode fazer isso, porque isso daí, mesmo que você está fazendo isso errado, mas você depois ora, né? Alguns casamentos de pessoas que a gente já viu, pessoas que começaram assim, a namorar